pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Sejam muito bem-vindas Ao Ela Quer, Ela Pode, o podcast onde querer é poder. Então, a partir de agora, nós estaremos juntas, dando boas risadas e nos inspirando com histórias reais. E quantas histórias, né? Hoje vocês vão ter uma bela surpresa. Calma que eu já chego lá, porque a gente tem que pagar a conta, né? Vamos falar dos nossos patrocinadores, amiguinha. Vamos falar dos nossos patrocinadores e vamos começar com quem deixa esse podcast mais brilhoso, né? Ai, gente, nós estamos mais muito iluminado. Assim, vocês estão reparando nessas minhas pérolas individuais? Rebeca, luta aí, tá? Mas deixa meu rosto bonito. Aí, tão bonito quanto essas joias que eu estou usando hoje, exclusiva, tá? São pérolas, vocês podem ver que ela respeita o movimento aqui da pérola. Não são pérolas redondas, são pérolas únicas, assim como você que está aí do outro lado. Né? Então, além de você poder adquirir a sua joia única, exclusiva, elas possuem coleções lá também. Como se você tem um anelzinho, uma correntinha que você tem em casa e que você, de repente, gente, já foi. Isso aqui eu já usava quando eu era mais nova, mas agora eu estou em outro momento. De repente, você tem um símbolo, um arquétipo que representa você do outro lado, você pode transformar essa joia. E a Nádia lá da Geara, você vai apontar o seu celular para o canto superior aqui direito dessa tela. E você vai entrar em contato com a Nádia lá da Geara e ela vai te ajudar a personalizar essa joia do jeito que você está imaginando. Né? E por falar em personalizados, né? Então agradecendo aí a Geara, né? Joalheria e Design, que personaliza essa joia. Nós também temos aqui a You, né? Amiga, alcança ali, por favor. Sei, você quer vinho branco ou vinho rosé? Ai, pode ser o branco dessa vez, amiga. Espumante de lata para você. Ó, então assim, nós temos aqui a You, que é um vinho de lata e espumante de lata, para você aí curtir o seu momento no final do dia, enfim, fazer do seu momento mais especial. E a You Can, né, ela também tem a lata personalizada. Você que está aí prestes a casar, você que tem um evento e que quer realmente trazer alguma coisa diferenciada aí, tanto para os seus convidados quanto para a memória da sua festa, fale com a You Can. Aqui no canto superior aqui da tela você vai encontrar o QR Code. Entra lá, acessa o site, faça seu pedido. Aqui na descrição também tem o link para você tornar o seu momento muito mais especial. Amiga, já serve. Mostra para essa galerinha que isso gente, aqui veio com gelo, mas tá tudo certo. Vamos pôr aqui um gelinho, né? Porque aqui o negócio é a gente realmente mostrar a realidade. E eu sabia que ia acontecer isso, a vida né, como amiga? ela é, né, gente? Qual é a graça de você abrir uma lata sem isso? Exatamente, né? Antes a gente fez o teste e eu acabei derramando, mas agora deu tudo certo. Olha aqui, ó. A medida exata de uma taça para você curtir um momento no final do dia, ou até mesmo, claro, né, que a gente vai ter que falar, no final do domingo à noite com a gente aqui, né? Com certeza. E dá um óculos lá. Eu E quero também mostrar para vocês a LTM. Gente, que delícia você nesse domingo, de repente você sabe que tem aniversariantes durante a semana e tá pensando, o que eu vou dar de presente? Eu tenho que ir no shopping, eu tenho que ir em tal lugar, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Coloca agora mesmo, entra no site da LTM, tem cupom pra você, Ela Pode 10, cupom Ela Pode 10. Além de ser um óculos acessível, você ainda tem cupom, gente, que abuso isso. E eles têm muitos modelos, gente, é um óculos para quem gosta de viver, então não importa como você gosta de viver, Exato. você vai encontrar um óculos perfeito para você. Eles mandam na embalaginha, presente prontinho para você diretamente aí da sua casa. Isso, né, amiga? Agora falta quem? Os nossos apoiadores, Exato. né? Por favor, apoiadores, Cristal Podcast, gente. O único podcast que você pode gravar aí, se você quer gravar o seu também, no Paraná, em Curitiba, que fica dentro de um shopping, tá? O conforto de você chamar o seu convidado pode estar caindo um mundo de chuva lá fora, e ele vai entrar, ele vai estar no estacionamento. Tem aqui ao lado, tem restaurante, você pode confraternizar com ele. Tem em cima, você vai encontrar salão de beleza, já vem arrumada, maquiado, do jeito que você achar melhor. E a equipe, fora a simpatia, né? Que você vai conhecer a Rebeca. Rebeca, sucesso nesse podcast, gente. Você vai conhecer ela pessoalmente. Exato. Só por isso eu acho que já vale, né? Eu acho, sem dúvida nenhuma, né? O conforto de estarmos aqui dentro do shopping com toda essa estrutura realmente faz a diferença, principalmente porque a gente sabe que os convidados gostam, às vezes vêm correndo, às vezes precisam almoçar, né? Então aqui tem toda essa estrutura para você receber seu convidado. E também você pode contar com serviços se você é da área da saúde, marketing médico, Fator On e X-People à sua disposição. Exato.
Vamos para o nosso convidado de hoje. A nossa convidada de hoje, ela conta, assim, algumas histórias fantásticas e nós vamos entender um pouco mais de quem é ela. Por favor, nos apresente a nossa convidada. Contadora de história profissional. Gente, talvez você não saiba, mas você precisa, você necessita de um profissional desse. Ele é o segredo do sucesso do seu negócio. Se o seu negócio é um negócio próspero, é porque ele tem uma história por trás disso. Se talvez você não tenha história, você está pecando e de repente você vai parar para repensar sobre isso. E contar histórias é tão importante que nós já tivemos clientes que pediram, né, para que a gente construísse uma narrativa e ajudasse a contar a história, porque realmente faz todo sentido quando você tem uma história, né, por trás de uma marca, por trás de um negócio. Juliana Caram, especialista em neurocomunicação com mais de 30 anos de experiência na frente das câmeras e dos microfones. Hoje ela ajuda executivos e profissionais liberais que precisam se comunicar ao vivo em palestras, vídeos ou conferências através de mentoria, cursos e workshops. Juliana! Bem-vinda! Adorei! Gente, que experiência estar aqui com vocês. Muito obrigada pela acolhida, pelo convite. Imagina. Eu tô adorando. Eu sou já antiga deste mundo de podcasts e digo para vocês, nunca fui recebida com tanto luxo. Olha, com tanta produção. Um brinde, Juliana! Um brinde à E é a comunicação. primeira vez que eu tomo um vinhote da You Can, assim, num podcast, porque pra mim sextou. Depois eu conto pra vocês. Pra mim já sextou, já tá valendo. Mas você sabe que é uma boa? Porque às vezes, e aí já vai a primeira dica de comunicação. Às vezes as pessoas ficam um pouco tensas quando vão se apresentar, principalmente quando é ao vivo. Então, aqui todo mundo golinho, relaxa. Um Nossa. golinho também não precisa ser muito mais do que uma taça, tá? Entre o golinho e a taça, existe ali um universo. Isso mesmo. Mas um golinho dá uma relaxada, a pessoa fica um pouco mais tranquila. Exato. Eu gostei da ideia. Acho que vou levar Claro pro que meu com sim. neuro sem neura. Com certeza. Sabe que essa dica que ela acabou de dar é poderosíssima, né? Porque ela, quando a gente se conheceu, eu falei assim, olha, eu estou aprendendo. E cada vez a gente aprende mais, né? A gente vai se olhando, não sei se isso é bom, se isso é ruim, ela vai profissional, vai falar aqui. Mas só que eu aprendi realmente que pra gente que grava, tem que dar uma segurada, né? Porque eu já passei do ponto. Assim, na gravação. E recebi muitos feedbacks. As amiguinhas aqui ajudam, sabe? Do tipo, talvez passou do limite, né? Então, é uma realidade. Parece uma dica tão... Parece algo tão assim, mas você, com muita propriedade, já pegou isso, né? Entre o primeiro gole e o fim da taça, ali, algo entre este caminho está aceitável. Existe um intervalo. Eu sempre tenho um cafezinho do Cristal junto aqui. E uma água. Agora, isso sim, para quando vocês estão usando a voz o tempo todo, quando a gente está trabalhando a nossa voz, a gente precisa hidratar essa voz. Então, a água na temperatura ambiente é a dica de ouro, tá? Então, qualquer fono que está me ouvindo, faz aí um joinha, porque essa é uma dica que é para a vida toda. Cada vez que você for utilizar a sua voz, seja em público, seja numa gravação, de vídeo, numa palestra, a água é fundamental para manter a tua corda bem hidratada. Porque daí, sabe aqueles barulho de boca que às vezes a gente vê? Tem um pouco de nervosismo. E aí depois eu posso dar algumas técnicas como que a gente melhora esse nervosismo. Mas às vezes é hidratação mesmo. A gente não consegue hidratar. Essas cordas ficam secas e aí a gente busca essa saliva para poder hidratar. Então, essa é uma dica. Bebe um pouquinho antes de golinho, nada muito também, não pode virar lá um copo. Tem diferença senão... água com gás, sem gás? Total diferença. É mesmo? O gás, primeiro, que a gente está hidratando as cordas. Tá. A gente não está se refrescando, não é nada disso. A função é hidratar as cordas. E aí, o gás, ele atrapalha. É mesmo, eu só peço água com gás. O ideal é que a gente não aprende, tome nada com gás e nada com cafeína também. Porque a cafeína, ela É resseca as mesmo? cordas vocais. Poxa vida. Cafeína e teína. Então, não, tô tomando chá. Chá preto? Chá preto também não pode. Ou é o ideal que você limite o seu consumo um pouco antes de você fazer o uso da voz. Tomou de manhã, vai gravar à tarde, não tem problema nenhum. Mas imediatamente antes, vou tomar um cafezinho e vou dar uma palestra. Não. Toma o café antes, bem antes ou bem depois. Um pouquinho antes você toma água. E sabe por quê que as pessoas davam maçãs para os professores? Não, para agradar, para presentear, para tirar nota 10, né? A maçã tem pectina.
que é uma substância que é uma vassourinha. Ela vai fazer uma limpeza nas cordas vocais. Então, ela é excelente. Assim, se eu dou uma dica também de alimento para você consumir antes de usar a sua voz, é a maçã. Olha. Porque ela vai fazer uma verdadeira limpeza nas cordas vocais. Então, é excelente, é muito bom. Então, você vai com a voz Maçãs, limpa. vai ter vai mini ter maçã, aquelas maçãzinhas da Mônica. Ah, olha aí. Maçãzinha da Mônica aqui Empresta em da cima. vizinha, da Mônica. Boa. Ju, fala pra nós assim, ó, como é que você caiu nesse mundo da comunicação? É uma longa história. Você que escolheu isso? Conte-nos que nós Gente, adoramos desde histórias. É uma longa história. Desde sempre eu me vi no mundo da comunicação. Acho que eu nunca pensei em fazer alguma coisa diferente. Eu pequenininha, na época, nem era William Bonner e nem era Fátima Bernardes que apresentavam. Era Cid Moreira, eu sou antiga, tá? E daí eu ficava eu assisti acompanhando... eu escutava os provérbios. Então, eu ficava acompanhando o Fantástico, né, jornais, e eu ficava repetindo a maneira como eles se colocavam. Então, eu venho dessa escola em que a gente tinha que impostar a voz e falar de uma forma, sabe, mais séria. Eu venho dessa escola, de quando eu aprendi no jornalismo. E eu falava, um dia ainda quero contar histórias na TV. Mas sempre tive esta vontade de estar no estúdio. Só que é o seguinte, jornalista bom que se preze, ele tem que começar na rua. Tem que aprender a contar histórias na rua para depois ir para o estúdio. E é a maneira, hoje é muito diferente, mas quando eu comecei, você tinha esse trajeto dentro do jornalismo. E aí lá fui eu ser repórter, mas ao mesmo tempo eu já fazia locução, desde muito jovem. Eu fui descoberta pelo Retamoso, se ele um dia nos ouvir aqui, eu sempre falo que ele foi meu padrinho de voz maravilhoso. O Reta era o diretor de arte da Umuarama, que era a house do Banco Bamerindos aqui no Paraná. Mas ele atendia um freela, que era uma lojinha muito pequena, assim, uma botica chamada Boticário. Ele atendia essa conta. E aí, os primeiros materiais que ele começou a gravar em áudio, ele precisou de um teste de voz. Ele falou assim, você tem uma boquinha bonitinha, vá lá no estúdio e experimenta falar Boticário para ver se dá certo. Eu lá, no alto dos meus 18 anos, fui lá, fiz o teste de voz e virei a voz oficial do Boticário. Na Então Boticário. Poderosas, amiga. No Então Boticário. Eu já contei essa história para o Dr. Miguel Kriegsner, né, que é o fundador do Boticário. Ele falou, eu lembro dessa voz. Ele pode lembrar de novo, quem sabe eu volto a ser essa voz oficial do certeza. Boticário. E Rebeca, faz esse corte, por favor, marca o Boticário. Ah, legal. E era assim, era Boticário. Eu não sei, tem que achar, em algum lugar eu tinha. Aí logo depois... ache pra nós, por favor. Logo depois o Rodrigão do Beija-Força, não sei se vocês lembram do Rodrigão, é um músico conhecido da nossa cidade. Aí a gente começou a gravar em duos, e daí a gente, né, viraram duas vozes, a masculina e a feminina, que eram as vozes do Boticário. Durante um bom tempo eu fui a voz do Boticário e comecei a fazer outras locuções por aí. Então eu sempre levei em paralelo a minha carreira de locutora, com a carreira do jornalismo. Só que é o seguinte, nem tudo é simples e linear. Eu também gostava de produção. Nada linear. E eu trabalhei com produção de comerciais aqui em Curitiba e depois eu ganhei uma bolsa para trabalhar numa produção de cinema na Espanha. Então eu fui trabalhar em cinema, em produção de figurino e elenco na Espanha. Então eu fui produtora de filmes espanhóis, trabalhando durante um bom tempo em cinema. E fiquei nesse meio do caminho, entre o jornalismo, entre a produção e locução, enfim, claro, isso continuou sempre paralelo. Só que daí chegou um momento que eu tive que optar, né? E aí, lá na Espanha, eu cheguei a optar e falei, bom, foi lindo, acabei fazendo 4 longas, foi maravilhoso, trabalhei com o Terry Gilliam, Johnny Depp, por aí vai. É uma história, é história que não acaba mais. Johnny Depp foi um filme incrível, que era o homem, The Man Who Killed Quixote, que é um filme que não aconteceu. Tivemos vários problemas de produção e até virou o documentário que conta a história de por que o filme não aconteceu, é premiadíssimo, inclusive, porque aconteceram milhares de situações e tal, e o filme acabou sendo postergado, e daí o elenco todo mudou, e daí, claro, aquela mega produção que a gente tinha, de pessoas do mundo inteiro trabalhando nessa produção, acabou não acontecendo.
Mas virou assim um marco na história do cinema espanhol e tudo mais. E eu fiz parte dessa história. Então, legal. assim, tem muitas pequenas, grandes histórias para contar essa que sou eu hoje. Lindíssimo. E me contar, você falou que antes de vir para cá você estava com a Faber. O que você faz com a Faber? Então, eu sou host de podcasts bem antes do podcast virar moda. Porque assim, a gente teve um período que, claro, ele foi lançado nos Estados Unidos, era um baita de um produto, por assim dizer, mas aqui no Brasil demorou bastante tempo para chegar, para as pessoas se acostumarem. E eu lancei o meu primeiro podcast autoral no comecinho da pandemia, um pouco antes da pandemia, que chamava Medusa, Cabeça de Mulher, que eu fazia com a Mônica aqui. Nossa, maravilhosa. A Mônica do Clube da Liz, que é uma grande amiga e parceira. Isso, volta com Medusa. Medusa é maravilhoso. Só que a gente precisa de dedicação, de tempo, mas não saiu, não está descartado. A gente, cada vez que se encontra, fala assim, nossa, Medusa. Mas eu quero voltar a fazer Medusa. E foi o primeiro podcast autoral. Depois eu fiz para vários clientes. E hoje eu atuo também como host de podcasts para clientes. Então, já fiz várias temporadas para as escolas maristas do Brasil inteiro, para a Fundação Boticário, agora eu estou com o Faber-Castell, enfim, tem vários clientes que apoiam daí ao meu lado jornalista, que gosta muito da arte de contar histórias, mas principalmente que gosta do meio, né, do formato podcast. Eu sou uma super defensora do podcast e principalmente podcast em áudio. Ainda tenho uma certa dificuldade em só assistir, eu gosto de ouvir podcast. E durante, por exemplo, toda a pandemia, que foi o auge, onde teve o boom do podcast, eu saía caminhar na chácara, tem uma chácara em Campo Magro, e eu colocava um podcast atrás do outro, eu caminhava pela chácara, eu ia do começo, eu vinha fazer um quadrado lá, e eu ia ouvindo a rata do podcast, um podcast atrás do outro, ouvindo e caminhando, era a minha forma de fazer exercício. Então, eu acabei conhecendo vários estilos de podcast, e sou apaixonada até hoje. Você é uma profissional extremamente desejável, assim, talvez a gente tem bastante criadores de conteúdos que nos acompanham também, né? E muitas vezes eles têm dificuldade em contar histórias de grandes empresas ou mais institucional mesmo, né? Porque às vezes ele tem ali um conjunto de sócios e nem todos, né, estão disponíveis em contar histórias. E pessoas como você, elas podem sim representar essa empresa, Sem né? dúvida. Exato. Então, assim, pesquisem sobre isso, vejam que existe isso, existem essa pessoa que representa, que carrega a imagem da tua empresa. Eu gosto de brincar quando as pessoas chegam aqui no Cristal. Eu falo assim, vocês conhecem a Lara? A Lara é o sorriso desse podcast, ela é o segredo do sucesso, porque ela é simpática, ela fica ali. E é uma pequena brincadeira, mas que tem um fundo enorme total, de verdade. E é total. isso, às vezes a pessoa não quer, não tem tempo, não tem a vontade de se colocar. Então você coloca outra pessoa que faça às vezes. Eu sou mestre de cerimônias também. Representantes corporativos. Então, assim, o que faz esse mestre de cerimônias? Ele é a voz corporativa naquele momento solene de um evento. Então, você pode chamar alguém que tenha credibilidade, mas o mais importante é isso. Tem que primeiro fazer um match. Tem que ver se a pessoa que você está contratando, ela tem a credibilidade, ela tem o perfil da sua marca ou da sua empresa. Esse é o ponto mais importante de todos. Porque, gente, tem pessoas que têm perfis completamente diferentes e marcas com perfis diferentes. Então, você vai encontrar uma que converse com o seu público, que converse, que traduza, sabe, todo o DNA da sua empresa. Isso, essência, né? Se eu tenho uma empresa que fabrica pranchas de surf, que tipo de representante eu vou ter para essa empresa? Alguém que converse, que fale com esse público, que tenha este perfil. E principalmente essa credibilidade, porque é a sua imagem falando pela empresa. Então, a credibilidade, e aí é algo que é muito importante, e falo já sempre quando vem alguém me procurar para mentorias e tudo mais, e tem gente que procura também para atuar na área de apresentação e mestre cerimônias. O principal é você ter a sua credibilidade. Então, a tua imagem, ela tem que ser uma imagem idônea. Então, até mesmo em tempos de redes sociais, eu posto muita coisa, mas eu posto nos stories, eu tenho uma medida do que postar, de como postar. Ali, no nosso feed, vocês sabem disso, vocês são de comunicação, e a área médica tem que tomar muito cuidado com isso. O tanto que a gente coloca no feed é o nosso cartão postal. Ali está a nossa credibilidade. E aquilo é muito sério. Ali você conta a tua história, né?
Mas é muito sério. A gente não vai colocar, sabe, você de biquíni na praia tomando uma caipirinha. Não que você não viva isso, é ótimo viver isso. A não ser que você viva nesse ambiente, né? No seu perfil profissional. Você viva, você é investidor de restaurantes. Tudo bem? Você tem um restaurante, você trabalha na beira da praia. Ali é como você também comunica a sua vida, né? Não é para todo mundo que você conta todas as suas histórias, não é? E se você quer, assim, dar um tom divertido ao final de semana, coloca nos stories. Aí ele tem uma duração menor. As pessoas até gostam e querem entender como é que é o teu dia a dia, teus bastidores. É super legal. Mas no feed, o feed é sério. Sério, com profissionalismo, com pitadas de humor, se couber. Mas ali a gente tem que tomar um cuidado, que é o nosso cartão de visita. Eu atendo, eu dou também mentorias para executivos, profissionais liberais e atendo também muitos médicos. E ali é um ponto crucial. E eu já conversei com muitas pessoas que não entendiam esse processo. Queriam mostrar um pouquinho do seu dia a dia, só que essa credibilidade, ainda mais médico. Com o limite, né? Eu vou colocar o que eu vou contar da minha vida no perfil médico. Então, isso é muito delicado. Até porque as pessoas estão lá para saber da sua especialidade. Não quer saber o que você almoçou, deixou de almoçar. Nos stories, tudo bem, mas lá não. Elas querem conectar, na verdade, né? A gente gosta veja se tá certo, assim, ó. A gente gosta de que você escolha. Você não precisa mostrar a tua vida pessoal, você não precisa mostrar o que você não quer mostrar, não precisa. Mas você tem que escolher algo que te represente. Exato. Entendeu? Algo que gere conexão. Porque a gente atrai pessoas semelhantes. Então, se eu só posto coisas raras, doenças, desgraça, eu vou atrair aquele tipo de pessoa que gosta disso. Agora, se eu mostro o meu lado bom, quem eu gosto, a sociedade, o meio, as pessoas com quem eu ando, eu vou atrair aquele tipo de pessoa que quer estar perto também de pessoas com quem eu ando, naquele ambiente, né? Faz sentido. Né? Então, assim, conexão. você pode escolher. Você escolhe o que você vai mostrar. E daí você repete. Gosta de vinho? Toda sexta-feira um stories mostrando um vinho com a família, um vinho com a esposa. Qual o problema, né? É o momento meu com a minha esposa. Nós dois. Então, chega o ponto que eu vejo o médico que vai operar e o paciente dá uma caixa de vinho. Dá um vinho, porque já sabe. Né? Só que assim, limite. Eu vou postar eu bebendo vinho antes de uma cirurgia que vai ser no dia seguinte? De jeito nenhum. Não. Aí tem que tomar esse cuidado. Exatamente. E ali, por exemplo, então você vai... Porque hoje é um cartão de visitas, né? As redes sociais, elas mudaram a maneira como a gente faz negócios. Antigamente você ia fazer visita, não sei se vocês são dessa época, você ia até a empresa, marcava, oi, fulaninho, isso aqui, eu queria marcar uma visita. A gente quer fazer visita, tem gente que quer. Isso aqui é uma delícia, né? Isso aqui não deixa de ser uma visita na casa de vocês. Mas antigamente era assim, vou aí, né? Podemos marcar tal horário, fazer uma reunião, uma visita, você levava o seu cartão de visita, sentava, trocava uma ideia, você contava da tua proposta, a pessoa respondia, blá, blá, blá. Era assim. Hoje, você entra nas redes sociais, você faz uma primeira triagem. Até você pode evoluir para uma visita mais lá na frente, mas a triagem é ali. Você quer um cabeleireiro, uma cabeleireira, você vai entrar no Insta, você quer ver o cabelo. Você não quer ver, né, se a pessoa andou de moto. Aí lá para frente você criou, desenvolveu uma parceria com essa pessoa. Que legal, então eu vou ver onde o meu cabeleireiro foi passar o final de semana com o namorado. Tudo bem, mas no primeiro momento eu quero ver o corte de cabelo, para ver se é o meu estilo. Se faz sentido para mim? Conexão tudo depende da profissão. E o que você faz, exatamente, depende. Eu tive uma visita, adoro físico. Ju, você vai me conhecer. Eu sou sinestésica. Que bom. Então, eu cheguei numa visita, ela falou assim, Marcela, eu te chamei aqui e tal. A gente começou a conversar e ela tava com um laço lindo no pescoço, era uma flor que ela fez com o próprio lenço, né? Eu falei, gente, que lindo esse teu lenço. Eu aprendi num tutorial na internet, assim. Eu falei, depois você me encaminha? Depois eu te passo a minha rede social, você me encaminha dela? Não, querida, eu já conheço tua rede social. Antes de você vir aqui... Já está ok, eu já olhei tudo. Exatamente Isso que você falou. A triagem. A gente chama aqui de stalker, né? Ponto, Daquela stalkeada. Ao ponto de entrarem em contato com a gente e dizer assim, viu, eu vi que vocês estão fazendo tal coisa, o que é? Me conta mais sobre isso. Claro, exatamente. E faz todo sentido. E é o mundo que a gente vive hoje. Então, a gente tem que saber e tirar um bom partido, né? Por assim dizer. Então, a gente tem que tomar vantagem e mostrar um lado que as pessoas querem ver. Aí, a gente começa a entrar um pouquinho na contação de histórias. O que é
você contar uma boa história? Primeiro é você entender qual que é a necessidade da tua audiência. O que a audiência precisa e quer ouvir. A partir do momento que você sabe o que essa audiência quer ouvir e precisa ouvir, você vai construir a tua narrativa. Claro, se fizer sentido para você, se for a tua verdade. Tem algumas premissas que são inegociáveis. A tua verdade é inegociável. Então tem que ser algo que seja sentido por você, que seja real para você poder passar adiante. Então, se fez sentido para você, atende às necessidades da sua audiência, então vamos construir esse storytelling. Então, como que a gente vai construir essa relação onde tem que ter uma confiança? Porque tudo tem a ver com a confiança. Então, você ganha confiança, depois que você ganha confiança, vai gerar empatia. Então, é um processo. Tá? Então, é um namoro. E é venda, um namoro, né? eu gosto de falar assim, ó, venda é confiança. Venda é emoção. Se partiu do princípio que eu confio em você, que você vende, o serviço que você faz, se eu estiver precisando dele, vai ser você escolhido. Exatamente. E não importa, e não é preço. Não! Aí passa a ser valor, que é o que a gente Isso. sempre bate esse martelo. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Porque daí quando você tem confiança, gerou empatia, aí a gente está falando de valor. Aí valor é inegociável também. Eu vou pagar porque tem valor isso para mim. Faz sentido na minha trajetória, faz sentido no que eu estou buscando. E às vezes, por exemplo, agora eu vou trazer um exemplo de uma roupa que foi confeccionada por alguém, por um artesão. Ela pode ter um custo, deve provavelmente ter um custo muito mais caro, porque ela foi feita à mão e tal, mas ela tem um valor agregado. Ela ajudou uma comunidade, ela teve um designer por trás que pensou, que elaborou, que não foi uma cópia. Tudo isso tem valor. Então, assim, você vai pagar pelo valor que aquela peça representa. E você vai ser, em vez de estampar uma marca, whatever, aí, eu sempre falo assim, gente, né, eu vejo as pessoas estampando as marcas, assim, eu falo assim, bom, se me derem, me pagarem o cachê para fazer, beleza, eu vou usar como merchan, mas eu jamais vou usar uma roupa que não faça sentido com os meus valores. Assim, tudo. Eu comunico com tudo. Comunico com roupa, comunico com acessório. Aquilo tem uma história por trás. Exatamente. Se eu estou usando é porque tem uma história por trás. E daí faz sentido para você. Eu sempre uso, né, uns colares lindos que uma amiga minha faz. Ela manual, ela faz cada pecinha. Eu adoro, as pessoas amam. Tava, Isso. inclusive, lá no evento que você viu. Eu vi, tava maravilhoso. Com colar, quando as pessoas falam, que lindo esse colar, eu conto a história dela. Conto como é que ela se Era um descobriu colar com a de história. madrepérola, gente. Lindíssimo. Maravilhoso. E aí aquilo passa a ser, a fazer valor, a ter sentido, né? Para mim, para a pessoa que está vendo, para a pessoa que está fazendo. Então, acredito que a forma da gente se conectar através de histórias passa por essas etapas. E elas realmente precisam partir da verdade, né? Parte da verdade, parte dessa situação que você quer atingir, teu público, de que forma que você quer chegar, qual é a dor do seu público, o que eles precisam e querem ouvir de você, e aí você vai construindo essa narrativa. Não é fácil contar histórias, sabe? Diz que não é bom a gente falar assim que não é fácil, mas eu vejo a dificuldade das pessoas, a gente que é aqui com o estúdio, e vai ter um concurso aqui em Curitiba, não sei quando que vai ao ar isso, mas assim, vai ter um concurso qual você foi chamada lá no Sebrae para ensinar uma quantidade. Estava uma mulherada lá querendo os conhecimentos, né, da Ju. Você me ensina a contar a história. As pessoas, elas não sabem contar as suas histórias. Por quê? Para elas é uma dificuldade. Por que isso? Aí a gente volta lá um pouquinho. A gente tem travas, as mulheres principalmente têm travas. Aí entra um pouquinho da neurociência, que é meu objeto de estudo. Eu, né, acabei optando por este caminho, né, de buscar a ajuda da ciência junto com a prática da comunicação para ajudar pessoas a se desenvolverem dentro da comunicação. Então, entender essas travas, o que acontece no nosso cérebro e por que algumas coisas a gente não deixa de acreditar que somos capazes. E as mulheres são campeãs nisso. Quando eu pego algum profissional, algum médico, homem, algum profissional liberal, masculino, eles chegam, eu faço, para começar a minha mentoria, uma roda. A roda que a gente examina como se fosse uma roda de coach, sabe? A roda da vida. Mais ou menos isso. Eu faço a roda da comunicação, onde eu reparto várias áreas
da comunicação e peço que a pessoa diga o tanto que ela é confortável ou não é confortável. E a das mulheres é muito interessante. A parte da confiança e da autoestima, invariavelmente, com raras exceções, elas estão abaixo da nota 5. É muito curioso. E assim, é doído. Confesso que eu sempre falo, ai meu Deus, tem certeza que é 5, não é 6, não é 7. E dos homens, a grande maioria é de 8 para cima. Então, a autoestima dos homens, a confiança que eles têm é muito maior, independente do resultado, do que eles vão performar. Isso assim, antes de eu avaliar a performance deles em comunicação. E isso aí sempre, sabe, a gente começa a perceber que tem a ver com a maneira como nós somos criadas, as mulheres. Nós somos criadas limitando a nossa capacidade em vários aspectos. Aí a gente não se acha capaz. A gente não se acha à altura, a gente tem receio, a gente pensa, ai meu Deus, mas eu tô gorda, mas o meu cabelo não tá bom, porque eu tô com ruga, porque eu tô... Então vem um monte de fantasmas e tudo aquilo que ela precisa e quer comunicar são abafados por esses fantasmas que estão na cabeça, essas travas emocionais. E é tudo emocional. É tudo emocional, que foi incutido em algum momento e ela acreditou, às vezes até por ela mesma, não é nem tem pai, não tem mãe, não tem nem... Ela mesma acreditou nessa falsa verdade e, a partir disso, colocou um limite para ela. Falou, não, eu vou até aqui, daqui eu não posso passar. E daí, ela quer, ela pode. O que eu faço? Qual que é o meu grande trabalho? Eu uso técnicas de neurociência para ajudar a ajustar essas travas, entender por que elas acontecem, destravar e a pessoa por si ela se dá conta de que aquela trava foi imposta por ela mesma ou se ela foi imposta por outra pessoa que não serve mais. E daí, a partir deste momento, ela se redescobre comunicando de dentro para fora, com poder, de verdade. Sabe aquela power pose que a gente fala tanto? Isso aí é uma técnica meio banal, mas existe. Então, é como se você crescesse por dentro e falasse assim, puxa vida, essa é a minha história. Ownership, é interessante porque em português não tem uma palavra que defina ownership. Eu realmente sou merecedora e domino e tenho, essa história minha. Eu tenho orgulho dessa história. Aí, quando a gente muda esse chip, elas passam a comunicar. Daí, a construção dessa história fica muito fácil. É técnica. Aí, a gente vai numa técnica de storytelling, a gente vai descobrir a persona, aí tudo bem. Aí, é só colocar no papel, criar essa história. Mas o processo mais difícil é essa mudança de chave. Mudou a chave, a coisa técnica, vai. Né? E vai para sempre. Porque nunca mais ela vai se auto-sabotar. Claro que tem dias que a gente está melhor, está pior, tem hormônio. Somos mulheres e está tudo certo. Só que daí você sabe, não, hoje é o meu dia que não está legal. Não sou eu que não sou legal. Não sou eu que não mereço. E isso é muito legal. É a parte mais gostosa do meu trabalho hoje, é ver esse desabrochar, principalmente das mulheres. E ver elas caminhando, sabe? Com confiança, com essa garra e com essa vontade de contar e principalmente de ajudar outras pessoas com as suas histórias. Então, esse é o trabalho que eu tenho elaborado. Gente, é tão importante você saber essa história. E assim, não é você, porque eu estou precisando, agora eu vou entrar em contato com a Ju e eu quero que ela me ajude. Não, gente, você já tem que ter. Porque às vezes você está no lugar certo, com a pessoa certa, a oportunidade está na tua frente e você é amarela. Porque você não tem isso preparado. Então, assim, de verdade, tenha a sua palestra preparada. Parece que é, né? Mas, assim... A gente nunca sabe quando o convite vai aparecer. Tenha a sua palestra. Você ajuda a pessoa a fazer essa palestra? Ajudo, do começo ao fim. Aí, e o mais interessante, diga sim aos convites. Depois você luta. Gente, vou contar uma historinha, falando de dizer assim. Vamos. Quando eu morava lá em São Paulo, estava contando a história de São Paulo, eu estava numa rádio, né, chamada Escala, que é uma rádio de Ouro Verde, assim. Ouro Verde. Eu gosto do Ouro Verde. Ele tem memórias afetivas. É, suave. Não é minha praia, tá? As afetivas com Ouro Verde. Eu sou mais rock and roll. E daí, no mesmo grupo, tinha a Kiss FM. Eu passei uma tarde na Escala. Eu falei, não quero estar aqui, não quero estar aqui, não quero estar aqui, não quero estar aqui. E daí, joguei pro universo. Falei, quero ir pra Kiss. Né? Só que assim, a estrutura da Escala é uma estrutura, eu tinha operador de mesa, eu ficava só anunciando e desanunciando música, muito simples, dominei em uma tarde, eu dominei o que eu precisava fazer ali, não tinha também mais desafio.
E eu queria ir para a Kiss. A Kiss FM é uma rádio rock and roll das mais legais do mundo. É incrível a rádio rock. E aí eu, né, falei pro diretor, eu falei, olha, muito legal essa oportunidade, primeiro dia, muito legal essa oportunidade aqui na Scala, mas eu queria conhecer aqui, vocês não estão precisando de locutora. Não, tem um horário de manhã que precisa de jornalista. Eu falei, bingo, eu faço jornalismo, aí já desenhei na hora. Isso, gente, uma menina, né, uma garota, num mercado enorme, que é São Paulo, com um monte de profissional acontecendo. Falei, vamos lá, vamos encarar. E daí eu falei, não, vamos montar a seguinte situação. Eu faço o jornalismo mesclado com música. Porque no meu entender, quem gosta de rock, e de manhã, você quer ouvir o seu rock, mas você também precisa estar bem informado. Você precisa saber do trânsito, precisa saber o que acontece. Não dá para você ficar alienado e só ir ouvindo rock and roll pro trabalho. É um fora da lei, né? É um fora da lei total, assim. Aí eu desenhei para ele este modelo. Eram 2 músicas e um bloco de notícias que eu mesma escrevia, né? Pesquisava e escrevia. E ele gostou da ideia. Até aí, tudo bem. Só que o que acontece? Você sabe operar a mesa? Aí eu olhei para ele e falei, sei. E adivinhem, eu não tinha ideia de como operava a mesa. Gente, se você estiver me ouvindo agora, acho que você nunca soube dessa história. Acho que eu não contei essa história ao vivo aqui. Como é que é o nome da pessoa? Calma, já vou lembrar o nome dele. O Evaldo Vasconcelos. Atenção, Evaldo da diretor. Kiss. Até hoje ele é o diretor. Eu não sabia operar. Aí quem me ajudou foi o Fernando Barreto, Barretão, querido, amado. O Fernando Barreto, uma das vozes mais lindas do Brasil. Ele era o locutor que vinha antes de mim. Falei, Barreto, não sei. Daí ele falou, não acredito. Daí ele fumava, deixa eu fumar um cigarro, já volto, vou te ensinar. Aí ele saía no corredor e voltava. Daí ele me ensinou a mexer. E eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Eu talvez erre alguma coisa. Tava tremendo que nem vara verde na minha estreia, mas fui. O que é essa história em si? A moral da história. Nunca minta para o seu chefe. Não, mais ou menos isso. Gente, hoje, claro, eu acho que eu teria um pouco mais de responsabilidade. Falar, eu já mexi uma vez, mas talvez eu tenha que melhorar. É você também não deixar uma oportunidade importante na sua vida passar. E é o que eu vejo algumas pessoas fazerem. Eu não estou pronta. Quando que você vai estar pronta, criatura? Nunca. Do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria e, sei lá, coloca lá em cima num pedestal, nunca a gente vai estar pronta para nada. Então, é fazendo que a gente vai descobrir, fazendo que a gente vai aprender. Vai à luta. Então, assim, vai à luta mesmo. Exato. Fechei uma palestra, beleza. Me chama, a gente organiza, a gente, né? Faz o teu storytelling, mas não deixa de pegar a palestra, não deixa de dar esse upgrade na sua vida, na sua carreira. Ai, já adorei você. Eu adoro falar assim para as pessoas, luta, agora luta. Tá aí, a oportunidade tá aí, luta. Maravilhoso. E vai, você né? sabe que você falou uma coisa agora, Ju, que me trouxe, assim, uma fala de um colega meu de trabalho quando eu pedi demissão, né? Porque eu saí de um concurso, pedi demissão, e o colega disse bem assim para mim, não, eu vou esperar uns 5 anos, porque ainda preciso fazer isso. Eu olhei para ele e falei assim, eu não tenho 5 anos para perder. Olha que legal. Falei exatamente isso para ele, né? Porque eu vejo justamente isso, a oportunidade está passando. O momento de eu entrar na área que eu estava querendo entrar era agora, não era depois, né? E eu não podia ficar ali esperando, iriam acontecer milhões de coisas, talvez eu ia ficar, sei lá, aprendendo no caminhar, lógico. Mas não dá para deixar de abraçar as oportunidades por não estar preparado. E é uma coisa que a gente fala muito, né? Muito. Começa a fazer. Muitos dos nossos clientes não sabem se comunicar, como a Marcela está falando, não sabem contar histórias. Gente, é falando que aprende, é fazendo que aprende. Exatamente. É indo atrás, é buscando técnica, buscando aperfeiçoar cada vez que faz. É assim que faz. Não adianta esperar aprender tudo para querer fazer alguma coisa. Nunca vai se aprender tudo. Mesmo assim, não sei se vocês são mães. Sim. Temos 2. Cada uma tem 2. A gente estava preparada quando foi mãe? Não. Você e pode até porque ler todos os livros, conversar, mas não adianta. Cada filho é único, cada história é única. Fala, tá, agora é com a gente. Vamos lá, né? Vamos aprender juntas. Você tem filhos? Eu tenho Alice. É mesmo? Que idade tem a Alice? De 10? A idade da minha Duda. Então. Já capaz de ele até amigas, a gente nem sabe, né? Olha aí. O que se faz, assim, porque você é uma comunicadora nata, né? E a educação é desafiadora. Meu Deus. Como que é você, mãe comunicadora, com uma filha assim? Sou muito Como é que boazinha, Alice, não funciona? me ouça. Você cobra muita coisa dela? Eu sou muito boazinha.
Eu não sei se é porque eu... não sei, eu sou realmente... Assim, eu não gosto do embate, tá? Eu faço de tudo para não brigar. Faço de Você acredita em signo? Muito. Ai, que signo você é? Aquariana dupla. Ah, eu tô aqui, né? Dupla. Eu sou taurina dupla. Então... Entendi a mesa de doces. Entendi o chocolate. Você entendeu porque só eu como nesse podcast? Eu sou taurina. Taurina não sei se eu também? sou dupla, porque Ela não eu sabe não o entendo ascendente. muito. Eu sei, é Áries. É Áries. Áries, Amiga, faz acontecer. É poderosa. É igualzinha a Cláudia. Ela é com Áries. Então. Eu Não sei, eu me adoro. identifiquei com ela. Viu? Adoro. E acho que é isso, assim, tem a ver com a... Eu acho que eu sou muito tranquila, mas aquele tranquila que, né, até a página 2. Não interferindo na minha liberdade, e eu acho que esse é um mantra mesmo de vida. Eu dou carta branca para todo mundo, tá? E eu acredito que todo mundo tem a liberdade de ser quem é, de fazer o que quer, só que não pode interferir na liberdade do outro. Esse, para mim, é essa a premissa. Ai, tem um livro que fala exatamente o que você está falando, autenticidade, já leu? Não, mas gostei já. Puxa, ele fala exatamente isso. Porque as pessoas falam muito em ser autêntico. Opa, até a página 15. Até onde você foi autorizado. Exato. Então, assim, eu acredito que e hoje até estava comentando nesse podcast que eu gravei hoje com um querido Mauro Souza, que é filho do Maurício de Souza, e ele é um agitador, ele é LGBT, agitador e tal, e a gente estava falando muito sobre a questão da liberdade, eles falaram muito sobre respeito, a luta e tal, daí eu falei assim, gente, tudo tem a ver com liberdade, a liberdade de ser quem você é, de gostar de quem você gosta, de se expressar da forma como você quer se expressar. É sobre liberdade. E aí, voltando às mulheres e à não comunicação, é essa liberdade. Jesus, quem que mandou? Quem que disse que elas não podiam ser quem elas são? Sejam autênticas, sejam vocês. Não pelo outro, por você. Caramba, é por você, não é pelo outro. Você tem que agradar marido, pai, filho, Espírito Santo, amém. Não é. Você tem que agradar você em primeiro lugar e poder ajudar através do seu conhecimento, ajudar outras pessoas. É sobre isso. É por isso que a gente está aqui, afinal de contas, né? O ser humano foi feito para viver em sociedade, né? Foi feito para servir. Exato. A gente está aqui com um propósito. Eu falo assim muito, e o propósito. Mas eu acredito piamente... Está ficando piegas, né? Acho que quando a gente para pensar, por que eu trabalho todos os dias, né? Por que eu levanto de manhã e trabalho? É o porquê. Bem, você recebe cachê e tal, mas tem que ter alguma coisa a mais. A gente está num patamar e temos muita sorte de ter essa possibilidade de trabalhar naquilo que a gente gosta. Enfim, a gente já passou um estágio, já pulou uma casinha. Então, agora, o que eu posso realmente fazer e trazer de benefício para a sociedade, de insights para outras pessoas, que elas possam aprender com o meu trabalho? Então, acho que esse seria o recado assim, que eu dou para todas as mulheres que estão nos assistindo, e os homens também. Espero que tenham vários também. Não muito. 98% são mulheres, segundo o YouTube. 98%? Então, aos 2% também incentivem essas mulheres a serem quem elas são. Só isso, já está feito, o teu papel está mais do que Você sabe cumprido. que eu elevei meu nível de consciência com relação à comunicação no momento em que eu fiz a transição de carreira, por isso que esse programa é para esse público, né, que quer fazer e deseja, sabe que pode, e às vezes está faltando só essa chavinha para virar. E logo no início, assim, eu fui atraída para um comunicador. Por quê? Porque eu precisava fazer palestras. E eu fiz que nem você lá na mesa de comando, né? Sei mexer. Você consegue fazer palestras? Sim! Depois eu fui lutar, né? Eu fui pro Google pesquisar e eu caí com... Que é o meu mentor à distância. Ele é lá de Minas Gerais. Pensa! Aí eu descobri ele pelo YouTube, né? Que legal. E a gente trocou. Porque eu falei assim, cara, meu Deus... Você tem o poder da comunicação, você tem que ser descoberto pelo mundo. Porque eu estava saindo do meu nível de consciência zero, porque eu não sabia a importância de vocês, a importância de um mentor de comunicação. Mas isso é em tudo, em todas as profissões, você precisa ter um mentor de comunicação, porque a gente não tem essa matéria na escola. Não. A gente não tem essa matéria na faculdade. A gente não tem. Principalmente a psicologia, como lidar com emoções, nomear emoções. Nós, adultos, não sabemos nomear aquilo que a gente sente. Eu dei para minha filha, uns 2, 3 anos atrás, o dicionário de sentimentos.
Gente, é a coisa mais linda do mundo. Então, você entender aquilo que está, sabe? Às vezes, é um nó no meio do peito. O que isso significa? Né? Isso é uma angústia. A gente dá nome, às vezes a gente sente e não sabe nem dar nome. Gente, que interessante isso, porque a nossa língua é difícil, dificílima, né? É difícil de escrever, é difícil de falar. E as crianças, assim, é muito interessante a gente fazer esse trabalho com eles. Eu vejo a minha filha já faz terapia e tal, e é muito bonitinho quando ela vem e verbaliza aquilo que ela está sentindo. Se nós adultos conseguíssemos fazer isso, ia ficar tudo muito mais fácil. Até entrando um pouquinho em comunicação não violenta, é sobre isso. É dizer aquilo que está, qual é a parte que está fragilizada, qual foi a sua necessidade não atendida que eu posso atender. Então, é sobre essa discussão, a partir do momento que você fala aquilo que você sente, aquilo que você precisa sentir para o seu companheiro, aí normalmente a gente fala já relações, né, mais próximas ou até mesmo dentro do trabalho, fica muito mais fácil, porque às vezes o outro está perdido, ele não sabe como lidar com você. Então, se você nomeia e diz, olha, esse é o caminho, é por aqui, sem briga, sem discussão, sem levantar a voz, já é metade do caminho. Gente, essa questão que ela levantou da comunicação não violenta, ela é importantíssima, é algo que eu tenho interesse em estudar, assim, só tenho que me organizar para isso. Eu aprendi um pouco, assim, peguei um cheirinho do que é. Eu estava participando e conversando com a diretora de uma grande empresa, de uma fintech, né? E ela, como gestora, ela falou que ela estudou sobre comunicação não violenta. Olha a importância. Uma diretora de uma fintech estudando sobre comunicação não violenta. Eu dei um workshop no Tribunal de Contas para todo o Brasil. Passou ao vivo para todos os tribunais de contas do Brasil inteiro, um workshop falando sobre comunicação não violenta e o não assédio. Porque, ainda mais em instituições públicas, onde você tem uma certa hierarquia mesmo, né, de comando e tudo mais, as pessoas se sentem menos importantes, aí ficam muito receosas em comunicar qualquer coisa que desagrade. Então, foi muito interessante, foi um desafio incrível e bem legal ter feito. Então, eu ministro também cursos na área de comunicação não violenta para empresas, que é um passo tremendo, para que a gente tenha esse entendimento entre as pessoas. Fantástico. Procurem, a gente vai deixar aqui a rede social, Rebeca, a rede social dessa mulher. Coloca o arroba dela aí, por favor. Porque, assim, falar não é simples. Desde o momento que você põe o pé no palco, tem lado para entrar. Tem maneira que você comunica com a mão, tem um limite da mão, tem a forma por quem você vai olhar. Então, assim, são detalhes que fazem toda a diferença numa comunicação. Porque, assim, quando você está assistindo alguém, primeira coisa, a pessoa entrou, você bate o olho assim de cima a baixo e você já tira uma imagem daquela pessoa. Ali, você que entende sobre isso, eu decido se eu vou prestar atenção no que ela está falando ou se eu vou navegar na minha rede social enquanto ela fala. Tem que criar empatia no momento zero. E aí é o seguinte também, a gente tem que tomar cuidado, porque existem regras, existem, claro, muitos macetes e dicas que eu trago, que a gente pode trazer. Só que isso não pode perder a sua naturalidade. Se isso for engessar e fazer com que você entre que nem um robô dentro do palco, aí o tiro saiu pela culatra. Daí esquece tudo. O principal é você ser autêntico, você ser você, dentro da sua forma de comunicar, dentro do seu conforto de comunicar. Aí depois, em cima desse conforto, a gente vai construir. Dá para colocar tal e tal elemento, o que pode ficar melhor dentro da sua forma de comunicar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E cursos de oratória que a gente vê por aí, eles colocam todo mundo no mesmo quadrado, como se todo mundo tivesse que comunicar do mesmo jeito. E aí não faz sentido. Tem alguma coisa que você fala, não, tudo bem, a pessoa falou bem, impostou a voz, mas mexeu comigo? Conectou comigo? Não. Então, é porque a pessoa não comunicou da forma que ela é, da forma que ela sente. E eu acho que isso, a gente já passou essa era de oratória, isso literalmente já era. E agora a gente vai para uma comunicação consciente, uma comunicação verdadeira, que comunica a verdade. Quando a gente sente, né, que nem você falou, que venha daqui, né, você faz toda a diferença quando você vê alguém comunicando e sente a emoção da pessoa, Ela falou né? sobre emoção. Então é muito história, né? É muito diferente quando você vê, porque a gente pensa, eu trago assim para os nossos clientes muitas vezes, né? Se você quer que eles falem daquele jeitinho,
eles parecem que travam, assim, né? Sim. Agora, se você... Não, fala aí. E a gente vai, como você falou, a gente vai aprimorando, vai ajustando, vai melhorando, né? E aí ele se sente mais confortável de trazer a forma dele, né? Do jeitinho dele. A gente vai lapidando isso, né? Exatamente. Mas é muito... E agora, trazendo para isso, o que você dá de uma dica, assim, de uma forma, de uma estrutura? Como que alguém aqui, as nossas empreendedoras maravilhosas que estão nos ouvindo, como que elas podem montar essa estrutura para elas darem esse primeiro passo, começarem a contar a história dela, fazer Perfeito. Eu acho que tem que, assim, primeiro fazer uma retrospectiva mesmo da sua trajetória. Então, colocar no papel, é um exercício que você pode fazer, colocar no papel essa tua trajetória, de onde você veio e aonde você está. Aí você valoriza a sua história. Porque, às vezes, a gente tende a focar só em um ou outro aspecto, às vezes nem é tão positivo do aqui e agora, e a gente esquece o tanto que a gente caminhou, o tanto que a gente construiu e o tanto que a gente tem de embasamento naquilo que a gente está falando. Isso vai te empoderar, isso vai trazer uma segurança na hora que você for falar. Feito isso, antes de você gravar um vídeo, antes de uma palestra, você tem que se conectar com você mesmo. Literalmente. Então, ali, 2 minutinhos, 3 minutinhos, não tem... Olha, 50 segundos, 30 segundos que você se conecte com você. Faça uma respiração profunda. A respiração é fundamental, porque aquieta a nossa mente. Além de levar oxigênio para o nosso cérebro, ajuda a gente a pensar um pouco melhor, aquieta a mente. Tá? Eu já estou até respirando aqui. Né? E aí vai entrar esse fluxo de oxigênio. Então, se você está de pé, fica com os 2 pés bem apoiados no chão. Se você está sentada, ó, apoia os isquios, que são esses 2 ossinhos que a gente tem no nosso bumbum. Apoia os isquios e os 2 pés bem apoiados no chão. Isso, naturalmente, a tua postura já melhora. Ó. É natural, eu não vou ficar forçada, aquela postura que você vê que não é natural, você já está bem acomodada. Eu aumento aqui a minha caixa torácica e aumento meu diafragma, que é daqui que sai. O ar principal que a gente vai usar é daqui, dessa área. Porque aqui é aquela respiração mais curtinha. Aquela mais curtinha, ela acaba muito rápido. Agora, o ar principal, ele sai daqui, do diafragma. Então, eu consigo respirar profundamente e ter um ar para falar pausadamente, sem correr. Primeira coisa, tá? Então, foi lá, colocou os 2 pés no chão, fez essa estrutura mental do que você for falar. Antes, se você puder preparar, pega um post-it que seja, coloca tópicos. Então, uma abertura, então, de que forma você quer impactar as pessoas na sua abertura. Isso é muito importante, porque é nesses primeiros segundos que você comentou antes, que a gente vai decidir se vai gostar ou não vai gostar, se eu vou confiar ou não vou confiar. Chega com um sorriso no rosto, ele abre todas as portas e esse sorriso verdadeiro que vai sorrir com os olhos, né? Tem gente que não consegue abrir aquele sorriso de boca, mas vai estar sorrindo com os olhos. Vontade de estar onde você está, vontade de estar dizendo o que você está dizendo. Isso o outro percebe, tá? Aí você vai ter essa introdução, você vai contar basicamente a tua estruturinha do que você vai falar. E por que essa estrutura é interessante a gente ter no papel? Porque você tira da mente a responsabilidade de lembrar. Às vezes você nem precisa olhar para a tua cola. Só do fato de você transferir da tua mente para o papel, aí você pode focar em todos os outros aspectos e nessa conexão que você está fazendo com as pessoas. Olha que legal. Então, coloca essa estrutura lá, 3, 4, 5 passos e o encerramento. O encerramento é importante, é um call to action. O que você quer que essas pessoas façam com todas essas informações que você passou agora? De repente tem um call to action dentro do nosso vocabulário aí de redes sociais, alguma coisa que a pessoa tende a levar. Porque dentro de uma palestra, você vai ter alguns momentos impactantes. O final é um deles, tá? E eu costumo até terminar as minhas frases dizendo que as pessoas às vezes não vão lembrar de tudo que você falou, mas como você sentiu enquanto você estava ouvindo aquela palestra, elas lembram. Então, você fala assim, nossa, foi tão bom. Porque ela falou, não sei, mas estava bom. Alguma coisa mexeu dentro de mim. Às vezes aquela pessoa fica fazendo você lembrar de várias coisas, né? Inspirou. Então, sabe, um arzinho fresco, assim, quero fazer coisas novas. Muita gente, depois daquela palestra que a gente teve semana passada, mandou mensagem para mim, Ju, você me inspirou, estou cheia de ideias. Não necessariamente para contar as histórias, mas ideias de se sentirem donas da sua história. Então, assim, cada
cliente que for assistir, que for fazer esse storyzinho, né, do que vai falar, o que ela quer que as pessoas saiam dessa conversa, desse vídeo, o que seria o suprassumo dessa mensagem? E botar ali e fazer com que isso chegue para o interlocutor. Que legal. Sabe que esses dias eu falei, assim, uns 10 minutos numa palestra para profissionais da saúde, né? E eu fui montar, assim, fui que nem a Marcela, fui lá garimpar como é que a gente faz, Tudo que né? eu faço, Ju, é estruturado. Fui garimpar. Se exato. é a minha história ou se é qualquer coisa que eu vá falar, eu preciso estruturar. Às vezes eu nem olho. Mas Você tirou se da eu mente. isso, às vezes se eu não estruturar, ou eu falo demais e me perco se eu não estruturar, entendeu? Eu falo e não falo tudo que eu tinha que ter falado. Exatamente. Eu fiz uma estrutura, assim, que nem a Má falou, e eu pensei, porque aí a pessoa que me convidou disse assim, olha, vai ter profissionais da saúde desde os calouros até os professores. Então, assim, vai ser para todo mundo. Eu digo, Jesus, né? O que eu vou fazer? E eu pensei no final, você sabe que eu pensei no final, eu digo, cara, o que eu quero trazer? Qual que é a transformação que eu quero provocar, né? Aí, no final, eu até fiz uma apresentação e coloquei uma frase que eu adoro muito, que a gente já ouviu falar, que é que, assim, aquilo que você fez até hoje te trouxe até aqui, aquilo que você ainda não fez é que vai te levar para onde você quer chegar, né? E foi o que eu falei no final, assim, porque isso conecta com todo mundo, né? Desde aquele que está começando a dar os passinhos na área até aquele que, poxa, eu já sou um cara super formado, super, né, crânio, que nem a gente fala. O que eu vou fazer ainda nessa vida, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para chegar onde eu posso chegar, mas ainda não dei o passo, né? Então, acho que esse negócio do fechamento, a cereja do bolo, que nem a gente fala, é importante pensar, Gente, né? nós falar em fechamento, cereja do bolo, nós estamos com 53 minutos. Sim, mas passou muito rápido, né, amiga? Boa! E nós temos que gravar o Pode Responder com ela, né, Então. gente? Então, ó, antes da gente ir pro Pode Responder, a gente finaliza o nosso aqui, tá? De hoje. O nosso call to action. O nosso call to action. Call to action, né? Então, por favor, eu quero que você olhe ali naquela câmera, para aquela mulher que tá do outro lado, aquela mulher que precisa contar a história dela, aquela mulher que tá sentindo que tem algum tipo de bloqueio, aquela mulher que gostou da sua história, conectou com você. Qual que é a principal mensagem de hoje? Comunique a sua verdade, seja você. Não tenha medo de comunicar a sua essência, porque as pessoas, elas querem conhecer você, quem é você verdadeiramente. E tenha certeza que a sua história pode impactar a vida de outras pessoas. Arrepiei aqui. Obrigada, Ju, quanta Queridas, entrega. adorei. Muito obrigada. Ai, gente que Obrigada. adorou. Obrigada pela Sensacional. confiança, ter vindo, verdade. ter participado. E assim, Muito não bom. só a nossa audiência do Ela Quer, Ela Pode, mas a nossa comunidade precisa de você. Nós temos duas representantes aqui, ó. Vamos. Então, assim, faça o finalização para nós, Então amiga. tá, né? Agradecer aqui a nossa convidada, Ju, maravilhosa. Obrigada mais uma vez, né? E agradecer a você que esteve aqui conosco, que nos ouviu. Por favor, não deixa, né? A gente comunica de várias formas. Então, compartilhar é uma forma de você também comunicar para alguém que você conhece de que, ó, esse conteúdo vai fazer diferença na sua vida. Então, compartilhe esse episódio, compartilhe aqui um insight também nos comentários desse vídeo que você teve com esse episódio, para que a gente possa, talvez, sempre trazer aí episódios cada vez mais inspiradores para você. Nosso muito obrigada. Agora no meio. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.